Pessoal, sejam bem-vindos ao nosso aulão de dúvidas e preparativos para a nossa primeira avaliação. Nesta avaliação nós vamos ver o que? Nós vamos trabalhar com transformada de Laplace e funções de transferência de primeira ordem. Então vai envolver essa apostila aqui que vocês estão vendo e a parte da apostila 1, que são os testes, que é o teste 1, certo? Então, é isso que nós vamos trabalhar agora. Eu posso perguntar para vocês se vocês têm alguma dúvida, certo? Se vocês tiverem alguma dúvida específica, ou se vocês não tiverem nenhuma dúvida específica, eu posso passar pelo conteúdo dos slides, reforçando aspectos que podem ser relevantes. Então, como eu disse, trata-se de uma aula em que vocês vão poder, então, tirar dúvidas. Então, antes de eu começá-la, eu gostaria de saber de vocês se vocês têm alguma questão específica. Professor, Diga. eu tenho uma dúvida específica sobre a prova. Como é que ela vai funcionar pelo Teams? Ótima pergunta. Ela vai funcionar pelo Teams. Como é que ela vai funcionar? Ela vai funcionar assim, ó. Nós vamos, às 16 horas, nós abrimos a sessão para a realização do teste ou da avaliação. E ela terá um prazo de término que eu vou dar uma olhada na... Eu já estou com ela pronta, já estou com o teste pronto, digamos, a avaliação pronta. Só que eu tenho que verificar o tempo necessário para a execução da atividade em si. E vou dar uma folguinha nesse tempo. Então vai ser tudo pelo Teams, vai ser uma tarefa. No início eu vou estar ali à disposição, qualquer dúvida eu estou ali à disposição para ajudá-los. E vocês vão ter que fazer as anotações de vocês. Digamos que vocês façam as anotações de vocês num papel. Então, estão resolvendo no papel. Então, aí você anota o rascunho, papel, vai colocando, a gente estruturou por questões, questão 1, questão 2. Então, você vai fazer Q1. Aí, o rascunho de vocês para fazer e responder a questão 1. Ao término, vocês vão ter que pegar essa versão que vocês fizeram de rascunho, tirar uma foto. Eu recomendo que você use o Lens da Microsoft, que ele escaneia. Então você tira uma foto com o celular, ele escaneia, enquadra e tu vai colocando todas as folhas que você usou de rascunho para realizar a sua prova. Certo? E você vai mandar essa versão escaneada também. Alterna. Essa versão escaneada ela será usada em 2 momentos. Por exemplo, você fez a prova e foi mal na prova, eu vou olhar o rascunho para ver se houve um problema de sequência, se a lógica estava feita corretamente, mas aconteceu algum incidente no caminho. E aí o rascunho serve para isso, para nós verificarmos se houve um problema de... Porque numa prova tradicional, eu olho o desenvolvimento que a pessoa fez. Não tanto o resultado em si, mas o desenvolvimento, a lógica seguida. Mas isso é difícil de fazer direto no computador ou coisa do gênero. Então, daí nós vamos premiar, num primeiro momento, o resultado
Mas no segundo momento tem a possibilidade de fazer essa contra-checagem, que vai permitir então que você possa ter até um upgrade de nota. Então tem a nota inicial, que é decorrente da pura e simples checagem automática do sistema. E a segunda parte é uma verificação que é feita por mim em casos específicos. E essa verificação ela também pode ter um aspecto positivo de aumento de nota, como pode me levar à seguinte situação. A pessoa fez a prova, acertou tudo. E aí eu checo a verificação lá e o cara não fez nada, estava tudo errado. Então, ou ele teve um momento Chico Xavier de iluminação na hora de selecionar as respostas, e aquilo era incompatível com aquela parte que ele psicografou no papel. Então, a ideia também é essa. Daí, nesse momento, eu vou chamar a pessoa, marco um horário e vou fazer uma prova oral com ele. Uma verificação oral. Para verificar se ele efetivamente fez ou foi influenciado por forças telepáticas do além. Não sei se eu respondi a tua questão. Respondeu sim, professor. Obrigada. E claro que é uma experiência nova, tanto para vocês quanto para mim. Ô, professor. Diga. Outra dúvida que eu tenho é, por exemplo, tem uma questão, a gente vai poder voltar nela para fazer, uma questão que a gente sabe menos, vai querer deixar para fazer depois, mais tempo, o tempo que sobrar. Ótima pergunta. A primeira questão. Eu sou um vô na correção, e eu sou bonzinho. Então eu já conto para vocês como é que vai ser a primeira questão. Claro que não vai ser a questão que está ali, certo? Mas ela é espelhada, se você sabe fazê-la, Meu objetivo não é um motivo de busca. Meu objetivo é garantir que houve um aprendizado, certo? Então essa é a ideia. Então vamos lá, vamos ver aqui qual será a primeira questão, e aí eu já respondo a tua questão em si. Nós teremos então 2 lotes. A primeira questão, no que você fechou a primeira questão, vai para a próxima e não volta. Certo? Então é nesse sentido que eu estou me referindo. Mas enquanto você está naquela questão, você fecha a questão como um todo. E a primeira questão, para não dar aquele baque, porque, por exemplo, como é uma coisa nova, a gente está acostumado com o padrão de prova, certo? E é algo que te impacta quando você muda um padrão, que tem as tensões naturais de uma avaliação. Por exemplo, quando eu fiz uma prova oral, fiz a primeira prova oral que eu fiz na minha vida, foi na Alemanha, em alemão. Eu confesso a vocês que não foi a experiência, nunca tinha feito prova oral. Minhas provas eram eu lá no meu cantinho fazendo a minha prova. Então, é uma coisa que você não está acostumado. Então, querendo ou não, isso acaba sendo um pouco traumático. Porque você não... É tipo assim, eu estou treinado para fazer uma coisa e eu vou lá e faço uma coisa um pouquinho diferente. Então, a ideia é essa, né? Então, meu objetivo é não criar um cenário que seja totalmente inóspito. E eu estou procurando a questão.
Eu acho que está na apostila, inclusive. Não. Sabe aquela questão que relaciona a transformada de Laplace de um lado com o outro? É aquela questão que vai cair na prova. Claro que não é exatamente aquela, mas ela é alterada para permitir com que vocês mostrem o conhecimento que adquiriram. Convergente, divergente, aquela coisa toda. Que eu acho que eu resolvi em algum lugar e não estou encontrando. Então aquela ali vai ser a primeira questão a ser resolvida. Aí, aquela questão, vocês vão ter essa aqui, ó. Vou abrir aqui. Então vai ser uma questão parecida com essa aqui, ó. A primeira questão. Em que vocês vão ser solicitados a relacionar essa primeira coluna aqui com essa coluna aqui. Claro que as questões vão ser diferentes aqui, certo? E vocês vão ter que relacionar e analisar se é convergente, divergente, se é suave ou oscilatório e coisas do gênero. Então, essa questão corresponde à primeira parte, você resolvendo ela, você não volta a ela. É isso que eu estou querendo fazer. Você vai para a próxima, se vai para a próxima, não tem volta. Mas enquanto você estiver nela, você tem idas e voltas ao seu bel prazer. Não sei se eu respondi a tua pergunta. Aí a segunda questão também fica, você faz até fechar ela. Certo? Até fechá-la. Sim, entendi. Então vamos aproveitar esse tempo para tirar dúvidas de vocês. Alguma dúvida específica, curiosidade? Professor, Diga. tinha comentado que tu ia fazer as provas agora e depois tu ia dar a opção de fazer de novo mais para frente. Vai funcionar assim ainda? Não. Isso é o seguinte. Naquela versão nós tínhamos apenas 2 avaliações. Ah, tá. Ok. Aí, agora eu preferi fracioná-las num número maior de avaliações pequenas e isso é uma avaliação só, porque demorou demais para sair o tal do negócio. Então, por isso que aquela seria a regra que a gente iria usar e ainda tinha, naquela ocasião, tinha aquela questão volta ou não volta presencial, entendeu? Sim. Entendi. Aí essa seria a lógica na época para o presencial. Vamos fazer avaliações presenciais, eu aplico as avaliações e depois eu dou a chance para fazer a outra avaliação. Mas agora não. Agora o que está valendo é isso, porque não voltamos no presencial. Entendi. Certo. Obrigado. De nada. Bom, uma diga. dúvida ali, só da questão que o senhor levantou ali de não poder voltar. Por exemplo, eu faço a questão 2 e eu não me veio na cabeça ela e eu tô vendo que eu tô perdendo tempo. Daí eu quero avançar para eu fazer a 3, por exemplo. Só que no momento que eu avançar, eu praticamente desisti da 2. Isso. Na realidade, a questão 1 é essa aqui daquela tabelinha, tá? Por que eu estou fazendo assim? Eu não sou obrigado a fazer assim, eu posso mudar a qualquer hora. Eu estou fazendo isso para justamente fazer com que, em primeiro lugar,
eu vou evitar que haja transferência de informações entre vocês. Porque se eu deixo aberto todo o tempo a questão 1, você começa a ter um mundo de Chico Xavier acaba sendo ampliado pelo WhatsApp. Certo? Não estou dizendo que todo mundo vai fazer isso, não estou dizendo que alguém vai fazer isso, mas eu acho que existe... Por exemplo, eu não faria isso. Porque é uma questão de responsabilidade. Nós estamos aqui para, na realidade, contribuir para a formação de vocês, aquela coisa toda. Tal. Não vou pregar um sermão aqui, que não é essa a ideia. Mas eu não faria isso, não seria influenciado por ninguém, nem influenciaria ninguém. Porque eu acho que é uma questão de responsabilidade ética, quando a gente prega e solicita e reclama que os outros não têm uma postura ética e que se faz isso no Brasil, que se faz aquilo no Brasil. E quando nós temos condições de sermos nós éticos, corretos e tudo mais, nós não fazemos. Então não estou dizendo que alguém vá fazer necessariamente isso, mas eu acredito que existam pessoas que irão, digamos, receber ajuda do além. E aí, com isso, eu evito, porque no momento que a pessoa mudar, a outra pessoa vai ficar esperando, entendeu? Então aí o fluxo de informações diminui, entendeu? Não entendi. Não, eu só estou pensando na situação de dar o azar de pegar aquela questão que é a que separa as notas, sabe? A questão mais difícil na primeira ali. De gastar um tempão. Mas por isso que eu estou dizendo, a primeira é essa. Justamente eu estou trazendo para vocês, a primeira é essa. Você pega, liquida ela, e aí a segunda você tem tempo para fazer. Ok. Na ordem que você... não fica... Uma questão não depende da outra no sentido de... entendeste? Entendi. Uma questão vai ter mais de uma... Isso. Vai ter várias perguntas dentro. Por exemplo, essa primeira questão consiste em 10 itens, ou coisa parecida. Ok. E aí você liquida ela, depois você vai para outra. É nesse sentido que eu estou organizando esse primeiro teste, ou a primeira avaliação. Senhor, está me escutando? Estou escutando. Eu queria perguntar em relação ao horário de início da prova. Tem que ser necessariamente às 4 ou poderia começar um pouco depois? Por exemplo, a pessoa escolher começar um pouco depois e a partir daquele tempo contar o horário. Não sei se eu me fiz entender. É que normalmente eu chego do estágio em casa umas 4h30. Aí eu teria que ver para conseguir sair antes para chegar às 4. Ia ficar um pouco corrido. Não, isso é tranquilo. Isso é tranquilo. Eu acho que isso... e também pode começar às 4h30, não sei. Estou por vocês. Eu posso começar às 4, dou 2 horas. Então a pessoa pode começar às 5, ela vai ter 2 horas. Isso era a minha pergunta. E ela vai começar às 4, daí ela tem as 2 horas. Então se ela começou às 4, ela vai ir das 4 às 6. Se ela começou às 4h30, ela vai das 4h30 às 18h30. Das 16h30 às 18h30. Só que eu vou estar somente no início para tirar dúvidas específicas sobre a estrutura da prova, se quiser. Por isso que a gente pode, numa dessas, começar às 16h30, né? Não sei se os colegas podem, seria melhor se pudesse. Por mim é tranquilo começar às 4h30 também. Por mim não tem problema. Por mim pode ser também.
Então, a gente começa às Tô de 16h30, acordo também. aí eu fico uns 15 minutos iniciais ali, totalmente à disposição de vocês, 15, 20. Então a gente começa às Obrigada, 16h30. E às 16 horas, se alguém tiver dúvida, não sei o que, ainda tiver alguma dúvida, quiser perguntar alguma coisa, fica à vontade. Mas agora, dúvidas? Quero dúvidas. Ou vocês já sabem tudo? Eu não sei se os colegas não preferiam que talvez rolasse uma revisada rápida antes para depois ver dúvidas específicas, não sei como é que... Então, eu vou dar uma revisada aqui na transformada de Laplace, Acho no melhor. primeiro momento. Tem uma figurinha aqui, transformada de Laplace. Mas o que vocês têm que levar para a vida é o seguinte. Deixa eu fazer page down. O que você tem que levar para a vida é essa imagem aqui. Ó. Se eu tiver polos reais, polos reais significa suavidade. Quando a gente fala suave ou não suave, se eu tiver só polos reais, eu tenho o que a gente chama de resposta suave. Se esses polos reais forem todos eles no semiplano esquerdo, nós temos convergência. Basta ter um polo real no semiplano direito que nós teremos divergência. Polos complexos levam à oscilação. Mas se eles estiverem no semiplano esquerdo, será convergente oscilatório. Se estiver no semiplano direito, vai ser divergente oscilatório. E tem um destaque especial para o eixo imaginário. Se eu tiver dois polos no eixo imaginário, eu vou ter uma resposta que não é nem convergente nem divergente, ela é oscilatória pura. Então esse é o conhecimento fundamental para preencher aquela tabela. Outra coisa importante é que a resposta do sistema depende dos polos, do jeitão da resposta, o jeitão da inversa depende dos polos. Não depende dos zeros. Os zeros só ponderam as bases dinâmicas. E no procedimento de determinação da inversa, nós fazemos a decomposição em frações parciais. Essencialmente, o que você tem é um polinômio, esse polinômio tem que ser calculadas as raízes desse polinômio, que as raízes desse polinômio no denominador se chamam de polos. E para cada polo, nós temos uma contribuição, uma base dinâmica. Por exemplo, esse aqui contribuiu com esse termo, esse aqui contribuiu com esse termo, esse aqui com esse aqui com esse. E no processo de inversão, esse termo aqui vai gerar esse aqui no domínio do tempo. Esse aqui no domínio do tempo, esse aqui e assim por diante. E aí o procedimento de determinação das constantes é um procedimento que passa por três possibilidades. Uma é coeficientes, eu coleto os coeficientes de mesma potência e resolvo um sistema de equações. A outra alternativa, eu atribuo valores a ambos os lados e tem que ter identidade entre ambos os lados, e isso eu faço criando três valores para S, gerando um novo sistema, que mais uma vez eu resolvo através de um sistema de equações. E o método de Heaviside, que estende essa ideia aqui, mas
é como se eu pegasse e multiplicasse ambos os lados da equação, se eu quero obter A1, eu multiplico ambos os lados da equação por S mais 3. Esse S mais 3 cancela com esse S mais 3, aí fica esse termo aqui, que quando ele é avaliado com S igual a menos 3, isso aqui vai me dar direto a 1, porque os demais termos vão estar com S mais 3. E eles vão ser zerados. Isso é chamado de método de Heaviside, que é o mesmo da resposta de Grau aquele. E deixa eu ver mais. Quando eu tenho polos repetidos, o ponto-chave dos polos repetidos é que eu vou ter um polinômio em T. Isso que é o fundamental, o polinômio em T. Então, por exemplo, eu tenho dois polos repetidos aqui, eu vou ter a resposta com polinômio em T. Isso aqui que é o polinômio em T que eu estou falando. É polos repetidos, ele é repetido com multiplicidade 2. Então eu tenho um polinômio até T menos 1, T menos 2, 2 menos 1, melhor dizendo. Que é até a ordem da multiplicidade menos 1. Isso aqui é a marca que mostra a questão da multiplicidade. E aí que entra um ponto importante. Quando eu não tenho algo multiplicando uma exponencial negativa, quando eu tenho um polinômio em T, isso diverge. Isso é ilimitado. Então, o ponto-chave, isso aqui converge. Se eu tivesse apenas esse polinômio em T, isso haveria uma divergência. Existe uma convergência para zero porque a exponencial ganha. Uma vez que a exponencial ganha, ela faz com que isso aqui convirja. Então é essa a ideia. E quando eu tenho polos complexos, há o surgimento de senos e cossenos. E, por conseguinte, nós temos aí então a oscilação. A parte chata de polos complexos é a questão da álgebra de números complexos. Aí existem duas formas de fazer. Uma é separando daquele jeito que nós usamos em aula, em dois termos assim. A outra forma fazendo a complementação, que é esse caso aqui. Então, o resumo da ópera está aqui. Ó. Esse é o resumo para levar para a vida. Então, essa é a folhinha básica aqui. Ó. Convergência, divergência, suave, com oscilação, sem oscilação, e assim por diante. Isso aqui apresenta o resumo da ópera. De transformada de Laplace era isso, num vapt-vupt. Mais alguma coisa? Vamos para outra? Bom, professor, tem uma dúvida. Diga. Por exemplo, se tiver só polos reais e um dos polos está em cima do eixo imaginário, tá? Não tem nenhum lado divergente, só no imaginário. Eu considero como convergente? Ele é convergente porque ele vai convergir para... É a situação assim, ó. Imagina que eu faço uma perturbação já olhando a função de transferência. Uma ótima pergunta. Eu tenho, digamos, uma função que é assim, ó, S mais P. E aí eu perturbo isso aqui com um degrau. A resposta ela é convergente. Ela é convergente porque ela vai ter a resposta de uma primeira ordem. Ela não diverge, ela converge para um valor. Ela não converge para zero, mas ela converge para um valor. Ela vai divergir somente no caso em que eu tiver, por exemplo, ela vai divergir somente no caso que eu tiver
por exemplo, o sistema tem um polo na origem e a perturbação tem um polo na origem. Então, é esse caso, que aí eu vou ter dois polos e aí eu vou ter o polinômio em T, sem a parte exponencial. Espera que eu vou fazer direito. Então, é a situação, por exemplo, que se a planta tem um polo na origem, que seria esse sistema aqui, ó, e eu perturbá-lo com 1 sobre S, eu vou ter 1 sobre S ao quadrado aqui. 1 sobre S ao quadrado, a resposta, ela é não convergente, ela é divergente. Porque eu vou ter um polinômio em T, a transformada inversa disso aqui é T. Eu vou ter um polinômio em T porque eu tenho polos múltiplos. Certo? Então, se eu tiver apenas a transformada inversa, a transformada disso aqui é isso aqui, né? Esse aqui é convergente. Ele será não convergente, oscilatório puro, se for a seguinte situação. Dois polos aqui. Ó. Aí, isso aqui, ele vai ter um comportamento assim. Ó. Ele não converge nem diverge, concorda? Ele vai ser um oscilatório sem convergência, sem divergência. Mas se eu tiver dois polos aqui em cima, vamos pegar uma outra cor, se eu tiver além daqueles ali, tiver mais um polo com multiplicidade dupla aqui em cima, aí eu vou ter um polinômio T multiplicado por isso aqui, e o negócio vai divergir de forma oscilatória. Não sei se ficou claro para ti. Sim, entendi. Mais alguma questão? Então vamos revisar aqui a apostila 1. Na apostila 1, nós vimos estratégias de controle, toda essa parte de estratégia de controle, variáveis manipuladas, distúrbios, variáveis medidas. Vimos que nós representamos e abstraímos o sistema usando blocos, então nós encaixotamos o sistema em blocos. Isso nos dá uma relação entrada e saída. Essa relação entrada e saída, ela permite então que nós façamos, digamos, um entendimento de quem provoca o quê. E aí as entradas são os distúrbios e as variáveis manipuladas. E a saída é a consequência dessas entradas. E eu posso ter uma concatenação de subsistemas, o que pode ser saída de um, pode ser entrada de outro. Então nós temos aqui dois sistemas que estão em série. Tubulação e tanque. Aqui nós temos a inter-relação entre a álgebra de blocos, que nós vamos trabalhar bastante nessa disciplina, ou trabalhamos já fomos até praticamente, todos os vídeos estão gravados. E aqui está a representação do fluxograma de engenharia. Quando a gente representa isso no fluxograma de engenharia, de uma forma simplificada, é essa aqui.
E quando nós representamos como álgebra de blocos, é essa aqui. Que está aqui, ó. Certo? Se vocês quiserem assistir a versão enxuta de revisão, é só clicar aqui, ó. Isso aqui são aqueles vídeos mais curtos que têm justamente no OneDrive. Não são vídeos mais curtos. Aqui a gente fala de malhas cascata. O último vídeo que eu vou gravar, ainda não gravei, é como ajustar malhas cascata. Mas as malhas cascata são o quê? Uma malha feedback dentro da outra. Então, essencialmente, nós fazemos o projeto da malha interna, e aí nós temos um novo sistema a ser utilizado como base para fazer o projeto do controlador da malha externa. Então, é essa a lógica. Existe a malha antecipativa. A malha antecipativa, o engenheiro químico adora a malha antecipativa. Porque o engenheiro químico acredita que não existem distúrbios. Que o mundo é belo. Só nos resta viver. O que é verdade, certo? Mas existem distúrbios nesse processo. E aí nós temos aqui o recheio desses bloquinhos, dessa sequência, dessa abstração. Nós fizemos ele de uma forma qualitativa anterior, aqui nós vamos fazer um recheio desses blocos, colocando a melhor das linguagens, a linguagem mais pura e mais representativa e mais genérica que a linguagem matemática. Não existe linguagem mais zipada do que a linguagem matemática. Ou seja, em lugar de dizer abra a válvula, aumenta, diminui, eu substituo isso por uma equação matemática. A equação matemática, ela vale mais que 1 milhão de palavras. Vocês seguramente já ouviram a expressão: uma figura vale mais que 1000 palavras. Com uma equação matemática eu faço 1000 figuras. 1000 vezes 1000 dá 1 milhão. Então uma equação vale mais que 1 milhão de palavras. Tranquilo? E aí nós introduzimos o conceito de linearização usando esse modelinho Furreca de um tanque. Nesse modelinho nós temos então uma não linearidade, essencialmente não linearidade é essa aqui. Certo? Isso, primeiro nós fizemos a linearização estática. E aqui então tem soluções estacionárias no sistema. As soluções estacionárias sempre são interessantes, porque elas nos dizem aonde o sistema vai poder se encontrar quando tudo funcionar. Que seriam os pontos de equilíbrio. A gente chama esses pontos de equilíbrio, quando o sistema é estável, de pontos estacionários. E quando o sistema é instável, esse ponto de equilíbrio, na realidade, ele é um ponto aonde, quando eu estabilizo o sistema com um controlador, é um ponto onde o sistema vai poder se encontrar. Então, por exemplo, se eu tiver um pêndulo invertido, se eu largar sem controle, ele vai cair, que é o caso da bicicleta, por exemplo. Então, a bicicleta tem 3 pontos de equilíbrio, sendo que 2 desses pontos são estáveis.
a gente pode dizer que são pontos estacionários, que é a bicicleta tombada do lado esquerdo e a bicicleta tombada do lado direito. Mas existe um ponto de operação, que é a bicicleta na forma com que nós iremos ter o maior benefício da sua utilização, que é o andar de bicicleta. Esse ponto de equilíbrio, ele é instável, mas com um controlador apropriado, que quer dizer, com uma pessoa andando de bicicleta e sabendo andar de bicicleta, eu vou poder operar nessa situação. E vou ter ele na vertical. E os dois pontos de operação horizontais não nos interessam para esse sistema da bicicleta. Então, um diagrama desses aqui, nós temos os pontos de equilíbrio. No caso, nós só temos um ponto de equilíbrio para cada variável, para a variável manipulada aqui, eu tenho um só ponto de equilíbrio de nível. Mas existem sistemas que eu posso ter multiplicidade de pontos de equilíbrio. Aí, no próximo teste, a gente vai ver que existe a reação de Van der Waals, que a multiplicidade é de entrada, ou seja, por uma mesma saída eu tenho duas possíveis entradas. E para sistemas que são tipicamente instáveis em malha aberta, a multiplicidade é de saída. Para uma mesma entrada, eu tenho duas saídas ou mais, 3 saídas, é comum acontecer. Então, aqui nós introduzimos o conceito de linearização usando esse espaço, e o ponto-chave, quando nós linearizamos o sistema, nós trazemos o eixo coordenada para cima do ponto onde eu estou linearizando. E aí nós passamos a trabalhar com variáveis desvios. Deixamos de trabalhar com a versão posicional e passamos a trabalhar com variáveis desvios. E aí, então, para obter, e o que caracteriza uma não linearidade é a curva. Então, nós temos uma curva. O que caracteriza a não linearidade é a curva em si. E a única coisa que é linear, de fato, é uma reta. Então, a gente vai aproximar essa curva por uma reta. Esse procedimento de aproximação da curva por uma reta é o que nós chamamos de linearização. E no procedimento de linearização, conhecimento básico necessário, requerido, é saber derivar, que é a expansão em série de Taylor, pegando o termo de primeira ordem, mas aqui a gente deduz isso direto, usando conceitos que a gente vê lá no ensino médio e cálculo 1, se for o caso. Mas nós queremos linearizar a equação diferencial. A diferença é que agora a gente passa a ter duas variáveis e a gente tem que ter um plano tangente. E aí nós temos a expansão em série de Taylor. Esse é uma linearização no estacionário, isso aqui é uma condição estacionária, isso aqui é igual a zero. E com isso, então, nós temos então, a versão linearizada, que é simplesmente o cálculo das derivadas. Quando a gente lineariza, nós transformamos as variáveis posicionais em variáveis desvios. E aí, a cada variável que eu tenho aqui, eu tenho um coeficiente que eu multiplico na frente, que é a derivada avaliada no estacionário ou no ponto de operação. E aí nós temos uma versão linearizada, como nós vimos em aula. E quando nós pegamos e linearizamos uma equação diferencial de primeira ordem, nós já temos a condição inicial nula, porque nós estamos partindo do estacionário, e nós temos lá o sistema linear, porque ele foi linearizado. Então nós temos o arcabouço necessário para introduzir o conceito de função de transferência. Basta que nós apliquemos a transformada de Laplace, porque a função de transferência tem condição inicial nula,
e o sistema é linear. E aí, então, nós resolvendo isso algebricamente, que é a virtude da transformada de Laplace, nós temos a função de transferência. A função de transferência, o que ela faz? Ela transfere uma variação, um delta da entrada para um delta de saída. Uma função de transferência de primeira ordem, a resposta de Grau tem características interessantes. Ela é desse tipo aqui. Simplesmente aplicando a transformada de Laplace, a inversa da transformada de Laplace, nós vamos chegar a isso aqui. E 63% da resposta final, nós vamos encontrar o tal aqui embaixo. A reta tangente aqui também vai fazer com que a gente encontre o tal. Então são duas formas. Inclusive essa aqui é a base do método da aproximação, método da tangente para obter funções de transferência. Eu pego uma reta tangente e vou tirar o tal aqui embaixo. Então são as duas formas para se determinar o tal. E aí, aqui tem a interpretação da função de transferência, que a gente tem no último vídeo dessa sessão. Nós pensamos sempre em variáveis desvios. Eu quero obter uma perturbação, por exemplo, fiz uma perturbação abrupta, que é uma abstração. Quero saber como é que vai ser a resposta na saída aqui. Eu passo primeiro pensando em variáveis desvios, uso função de transferência, obtenho variáveis desvios e depois eu retorno para cá. Então esse é o procedimento que está no vídeo, não está anotado aqui, porque o vídeo que eu peguei era um vídeo já pronto, que eu já tinha gravado anteriormente. Mas lá no vídeo tem as anotações aqui e tal, direitinho. E com isso eu terminei a revisão relativa a essa apostila. E aí eu estou aberto a perguntas de vocês. Se vocês não tiverem nenhuma pergunta, eu não tenho mais nada a dizer. Há alguma questão? Dúvida? Ô, professor, Diga. na questão de 2017-1, eu teve uma dúvida. 2017-1. Vamos lá. 2017-1. Eu acho que eu já abri. Era aquela É. de fazer a transformada. Aqui na questão 2, para determinar o valor de H, né, que seria, aí tu faz a Bhaskara, aí tu encontra um H1 de 9, né, que é o certo, e o outro H2 que te daria 12,25. Eu fiquei na dúvida de por que eu não poderia aceitar esse 12,25. Questão 2, a B ali. Eu acho porque o HI é igual a 10, mas aí eu fiquei meio na dúvida porque não poderia ser acima de H de 10. Só ver aqui. É que aqui vai sair o H, as duas soluções de H são quais? Porque uma delas é negativa, né? A minha deu positiva, né? Deu 12,25 Uma delas tem que ser negativa. Sabe por quê? Por um simples motivo aqui, ó. Se tu olhares aqui, ó, esse cara aqui é negativo, esse cara aqui é negativo e esse aqui é positivo. Eu tenho uma troca de sinal. Quer dizer que eu tenho um polo no semiplano direito. Ou uma raiz no semiplano direito.
Eu não cheguei a ver aqui, não coloquei aqui as raízes, mas as raízes disso aqui vai dar. Claro, isso aqui a gente está falando de H. Isso aqui vai ser que nem H ao quadrado. Esse aqui é o H, é como se fosse um polinômio assim. Menos 1 vezes x menos 2 vezes x ao quadrado mais 21. É isso aqui. Já te digo quanto dá isso. Meu lambda é igual ao H. Como é que é? Teu lambda igual ao H. Não foi o que eu falei. Espera só um minutinho. É pus ponto e vírgula. Então, a solução disso aqui dá. A solução disso aqui, quer dizer, deixa eu pôr aqui. Raiz de H pode ser 3 ou menos 3,5. E aí o H é 3 ao quadrado é 9. É que fez diferente a maneira. Aí deu diferente aqui. Mas Entendi. entendeu? Professor, eu não entendi como o senhor chegou naquele polinômio ali, Nesse aqui? o da direita. Nesse da direita, na realidade, eu chamei isso aqui de x. Ó. Entendi. Na realidade, não precisava, né? Só para os... Agora vamos ver a interpretação física disso aqui. Ó. Ih, deu pau. Professor, eu acho que eu não sei, acho que era o Guilherme que tinha perguntado, aquele 12,25 é o menos 3,5 ao quadrado. Por isso que fica a dúvida de qual usar, sabe? Exatamente. Porque daí o menos 3,5 ao quadrado, ele teoricamente daria, se eu fosse levar, pensando em raiz quadrada. Mas o que acontece aqui, ó, o H é aqui a raiz, ele até seria aceitável, mas fisicamente, olha só, isso faria com que o escoamento trocasse de sinal. Ó. Então, respondendo pelo aspecto, isso seria aceitável 12 ao quadrado, certo? Tranquilo. Só que aqui eu estou fazendo o seguinte escoamento. Para escoar daqui para cá e aqui e para cá, eu tenho que ter o H-in, que o H-in teria como se fosse um outro tanque aqui, que não está ilustrado aqui. Daí é o nível responsável pela pressão de entrada. É como se eu tivesse um outro tanque aqui. Ó. Esse tanque, para ele poder fazer o escoamento para lá, esse H-in tem que ser maior que o H. Senão o escoamento vai ser assim. Ó. Certo? Então daí que vem o H-in igual a 10. Ó.
E aí, isso vai fazer com que a solução 12,5, embora ela seja aceitável, ela é aceitável só no transiente, que daí seria o escoamento para cá e para cá. Não sei se ficou claro agora. Sim. Então, por isso que... Porque realmente tu tá certo, eu poderia ter... as duas soluções seriam factíveis, uma vez que eu estou com o raiz quadrada, né? Raiz quadrada, quando eu levo ao quadrado, vou ter 12,5, mas ela mudaria o fluxo. Então, eu teria o fluxo saindo daqui para cá e daqui para cá. Ficou claro agora? Sim. Outra coisa, esse diâmetro do tanque, na hora de fazer linearizar, eu considero ele como uma constante. Só que ele não varia, dependendo da altura. Não, o diâmetro em si é o diâmetro do tanque, né? Quer dizer, é uma questão geométrica, né? A princípio, não... Se fosse uma bexiguinha de água, aquelas de balão, aí sim, aí o diâmetro ele aumenta a medida. Aí seria um problema bacana. Se quiser, eu coloco isso. Porque daí ele vai aumentando o diâmetro. Né? Mas no caso aqui é uma constante. É um parâmetro. Assim como C1 e C2. Né? É que eu não digo que é um parâmetro, mas... Mais alguma dúvida? Da minha parte era isso. Diga. Eu tenho uma... Tá. Nesse teste mesmo, na questão 1.5, que tem o gráfico, eu fiquei na dúvida ali no 63%. Eu não entendi como é que encontrou 7.25. Porque eu entendi que o 63% era do 9, e daí não daria esse valor. Ótima pergunta. Porque isso é importante. O 63% ele é do delta. Esse aqui é a minha linha e esse aqui é a linha. É dessa variação aqui, ó. Deixa eu pôr uma linha line. É do intervalo de variação, ó, daqui e aqui, ó. É dessa faixa aqui, ó. É 63% disso aqui. Não sei se ficou claro. Sim, ficou. Obrigada. Porque não é de... Porque o 9 seria se fosse... Se esse negócio fosse até aqui embaixo, ó, em 0. Por isso que a gente tem que sempre pensar em variável de desvio. Variável de desvio. Mais alguma dúvida? Entendi. Obrigada. Professor, eu tenho uma dúvida. Tem uma questão que fala para propor uma FT considerando uma tubulação adiabática. Uma boa questão. Eu tenho que considerar Diga. O que eu considero em relação ao tempo morto? Eu não sei que prova que é, acho que é 2015. Vamos pegar lá. 2015.2, 1.4. Eu achei que 16. Eu ia perguntar essa também. Pra mim é 2016.2. Tá bom, sem problemas. Eu vou abrir aqui. Deixa eu ver se é a mesma. A minha é 2015. Na realidade, tem coisas que, como sou um cara ecológico, eu tenho reciclo e reuso. Não entendi a lógica dessa afirmação. É a mesma questão. Então,
Então, o fato de ser adiabático, eu poderia não fazer adiabático, porque daí eu teria mais uma questão. A vantagem do adiabático é que eu não vou ter perda de calor para o meio externo. E aí, não que, se não fosse adiabático, também teria componente puramente tempo morto. Mas eu teria dois efeitos nessa história. Eu teria o efeito... O que é o tempo morto? O tempo morto é que, imagina aqui, ó, eu aqueci o sistema, essa molécula quente está saindo aqui, ó. Então ela está mais quente do que a temperatura de saída. Só que ela tem que fazer esse percurso aqui, ó. E somente quando ela chegar na saída aqui, é que eu vou ter um aumento da temperatura. Isso é o chamado de atraso no transporte, pure transport delay. E como é que eu determino daí isso? É o tempo de residência, essencialmente, né? Dentro da tubulação. E a vantagem do adiabático que eu sei que ele saindo nessa temperatura, ele vai chegar exatamente nessa temperatura aqui, ó. Então, se ele saiu a 48 aqui, ele vai chegar a 48 lá. Certo? Se eu não tivesse uma tubulação adiabática, eu não teria só o tempo morto. Eu teria também a perda de calor. Então, se ele saísse a 48 aqui, ele chegaria, digamos, a uma temperatura de 47. Então, o ganho seria menor que 1. Então, para facilitar a vida, apenas para título de facilitar a vida, que em termos de controle isso não é crítico, porque em termos de controle a retroalimentação vai buscar. O mais importante é o atraso, e o atraso é capturado pelo tempo morto. E o tempo morto, nesse caso, ele é o quê? Tempo morto é unidade de tempo, é volume por vazão. Mas é o volume de quem? É o volume da tubulação, né? Então, é o diâmetro da tubulação pelo comprimento, multiplicado pelo comprimento. Então, aqui dentro disso aqui eu tenho um volume. Professor. E aí esse volume dividido pelo tempo, é o tempo de residência dessa partícula aqui para sair daqui e chegar lá. Diga. Esse θ, então, é literalmente o tempo que demora para essa molécula chegar lá. Isso. Beleza. É o tempo de residência médio, né? Porque a gente pensa em média, porque na realidade, se fosse um plug flow, que é o fluxo empistonado, seria exatamente isso. Eu tenho um fluxo que é parabólico, que é o escoamento, e aí algumas chegam antes, outras chegam, mas isso é titiquésimo, porque tu tem uma média de frente, então por isso que a gente chama de tempo de residência médio. Né? Que é aquela história de CSTR ideal e o CSTR real, o plug flow ideal e o plug flow real. Mas o grosso é isso. Não sei se eu respondi a tua pergunta. Sim, respondeu. Muito obrigada. Mais alguma questão? Eu que agradeço as perguntas. Ali, como é que tu aplicou na 5 dali? Na 5? Esse conceito. Na 5, simplesmente tu faz a resposta sem tempo morto. Depois tu pega essa curva aqui e desloca ela. O tempo morto. Só que aqui, claro, eu não tinha dito qual é o tempo morto.
Porque aqui é hipotético, né? Seria uma forma básica. Você fez qualitativa ali. Eu fiz qualitativo, eu disse que eu usei aqui, eu poderia dizer qualquer um, né? Certo? Eu peguei um tal, né? Porque daí fica mais fácil, porque é 1 tal, 2 tal, 3 tal, 4 tal, 5 tal, 6 tal. É mais fácil deslocar um tal, mas qualquer coisa que tu escrevesse aqui nesse caso, claro, numa prova dessas eu posso fazer isso, posso dar liberdade para tu ilustrares, digamos. E aqui eu disse qual é o valor, eu assumi, né? Vamos considerar por simplicidade, mas qualquer valor. Ponto-chave é esse. O tempo morto vai fazer com que essa curva aqui, ela simplesmente seja deslocada à direita, né? Que é justamente aquela ideia, né? Saiu quente aqui e agora simplesmente esse é o mesmo valor que vai chegar aqui porque a tubulação é adiabática. Se a tubulação não fosse adiabática, a função seria aproximada, ele teria um ganho menor, né? Teria assim, ó. Real seria isso aqui, ó. Um pouquinho abaixo. Que parte do calor é transferido para o meio ambiente, que é a diferença de temperatura T1 e T2, que seria a perda de calor para o meio ambiente. Ok, obrigado, entendi. De nada. Professor, diga. Eu só não entendi muito bem ainda como que eu calculo a temperatura predita pelo modelo linear e comparar ela com o modelo não linear. Certo. A temperatura predita pelo modelo linear, o modelo linear, ele vai, tu tem que pensar em delta. Então, eu vou pegar o tamanho do degrau, degrau da perturbação. Isso, tamanho do degrau, que é aqui no caso menos 0,25. Ele tem que estar na mesma unidade que eu usei no processo de linearização, certo? Esse tamanho do degrau, o tamanho do degrau multiplicado pelo ganho da função de transferência. Essas duas multiplicações aqui vão te dar o delta que vai acontecer na temperatura. Certo? Só que esse delta é o quê? É a temperatura final que o sistema vai alcançar menos a temperatura inicial. E a temperatura inicial era a solução aonde tu linearizou o sistema. Que é o meu ponto de partida. Então, 75,56, que é o que está aqui, mais esse delta, vezes o, digamos, o ganho. Então, a predição do modelo linearizado é isso aqui. Então, é o delta, meu valor base, ponto de partida é esse aqui, ó, que é onde eu linearizei o sistema. E para obter a solução do modelo não linear, eu tenho que resolver novamente o modelo não linear. Ou seja, eu tenho que resolver esse cara aqui, mas agora com o x, que é a válvula aqui, em x igual a 0,25. Que é o valor final do x. Então, o valor estacionário calculado pelo modelo não linear seria simplesmente eu pegar essa expressão que está aqui, ó, e trocar o x por 0,25. Aonde tem x, né? E daí o número que sair daqui é a predição não linear.
Por isso que está representado aqui, ó, T 0, é aquela expressão lá com x igual a 0,25. Tranquilo? Obrigado, professor. Alguma dúvida? Prof, os testes mais antigos, tipo 2013, 2015, não são um assunto só desse teste, né? Eles testes próximos. Isso. Na realidade, o próximo teste não tem mais de uma equação. Sim, tem o teste 2015/1, tem um sistema de equações para linearizar. Isso. Esse é o próxima avaliação. É que, na realidade, o que acontece? Eu comecei... Eu só tinha duas provas. Aí, depois, eu migrei para 7 avaliações. Mas o problema é que a avaliação, ela sempre causa um distúrbio no sistema, né? Em termos de aula e tal. Aí de 7 eu fui para 6, depois fui para 5. Quando eu estava em 5, eu fiz as apostilas essas que a gente estamos usando. E daí 5 também é um pouco complicado, porque o semestre, embora se chame semestre, são 4 meses, né? Daí eu acabei migrando uma avaliação por mês. Eu aglutinei a primeira avaliação com um pouco mais de matéria, pegando parte do que está na apostila 2. Certo? Mas tu pode perguntar, porque a semana que vem vai ter. Mas tu pode perguntar semana que vem também. Perfeito. Eu vou deixar mais para o final da aula, para caso alguém tenha mais alguma dúvida sobre coisas que vão cair nesse teste, para perguntar antes. Esse tipo de coisa aqui vocês entenderam tudo direitinho. Tô por vocês aí. Meu vinho já está acabando. Mais alguma questão? Mais alguma dúvida? Eu tenho uma dúvida sobre a prova, não entendi muito bem o que o senhor falou no início. Vão ter só 2 questões ou não? Se a gente pensar aqui, ó, por exemplo, essa aqui é uma questão só, né? Então, quando eu falo 2 questões, são uma questão que segue um padrão tipo assim, tipo essa, ou tipo essa, que a gente resolveu ali antes. Isso é uma questão. Então, o que eu chamo aqui, ó, eu chamo isso aqui de uma questão, que tudo isso aqui está versando sobre esse mesmo sistema aqui, né? Então, é uma questão com subitens, né? E eu chamaria isso aqui de uma outra questão. Então, vai ser uma coisa parecida com isso aqui. Só que a gente vai começar com essa aqui, né? Depois nós vamos ter uma coisa parecida com isso aqui. Não sei se ficou mais claro agora. Professor. Sim, entendi. Hã? Não entendeste? Eu cortei ela, desculpa. Poderia repetir? Pode falar, eu terminei. Tá. Não, tava esperando para ver se eu tinha terminado. Mas ficou claro? Sim. Sim ou não?
Sim, tá claro, pode perguntar. Beleza, obrigado. Certo, agora eu pergunto. Eu queria saber, o professor falou que a prova agora vai começar às 4h30, vamos supor. Quando começar vai ter 2 horas, mas qual é o tempo limite para entrar na prova? Tipo, até às 5, se tentar entrar depois das 5 não dá mais, como é que vai ser isso? Sabe que eu não sei ainda, tia? Eu tô pensando, certo? Para mim é uma coisa nova também, certo? Não tô assim, eu tava pensando em fazer um negócio assim, ó. Por isso que é importante também dividir mais em pedacinhos, porque se der alguma coisa errada a gente consegue corrigir ao longo da trajetória. Digamos que a gente começasse 16h30. E eu desse 3 horas de faixa. 19h30. E a pessoa desse horário ela não passa. E quando ele começa aqui, ele tem 2 horas. Se eu começar às 17, tem 2 horas. Mas o ideal seria, porque a grande questão é o seguinte, eu gostaria que todo mundo começasse ao mesmo tempo, porque se a pessoa começa depois, o que acontece? Ela vai receber... É que eu sou ingênuo, certo? Eu acho que vocês são mais safos do que eu. Que isso? Mas se a pessoa começar depois, o que acontece? Ela começa a receber inputs de colegas. Pode. Porque daí o cara começou às 16h30, terminou o dele e vai passar informações para o colega. Então, essa é a parte ruim. Se eu tivesse assim a certeza de que todo mundo pensa na sua evolução pessoal, busca o crescimento individual, e tudo mais, e que as pessoas não trocassem informações, eu entregava o negócio de manhã e vocês fariam em qualquer horário. Mas a gente sabe que, infelizmente, não é isso que... Então, a forma que eu tenho de evitar essa transferência de informações é forçar que todo mundo inicie e tenha uma data limite, que é o que provavelmente eu vou fazer. Um horário limite. Quer dizer, se tu começar depois, tu vai ter menos tempo para terminar. Mas vão ser só 2 horas. Você vai divulgar quando esse horário? Eu sei que vai ser às 16h30 que a gente vai começar, certo? Tá todo mundo no WhatsApp. Eu, normalmente, quando eu durmo, eu acordo de manhã com ideias boas. Vai que eu acordo de manhã com uma ideia boa. Daí é que eu ainda tenho que ver o tempo que eu gasto para fazer a questão, resolver a questão, entendeu? Eu tenho que dar uma margem para que vocês tenham condições de resolvê-la. Meu objetivo é não causar um estresse. Pensa assim, aquela pessoa que está fazendo tudo certinho, bonitinho, ela tem que resolver a prova de forma confortável. Mas se eu dou um latifúndio temporal, eu aumento o transbordamento da informação.
Sei que haverá transbordamentos. Não gostaria que houvesse. Mas assim como eu também não gostaria que os políticos roubassem o recurso público, assim como eu gostaria que não houvesse corrupção e coisas do gênero. Então, na realidade, infelizmente existe. Mas, claro, existe sempre aquela situação em que pode cair a internet, pode ter... Essas situações, não se preocupem, a gente resolve. Mas a questão, não vai cair a internet de 30 e poucos alunos. E não vai cair a internet em todas as avaliações da pessoa. Olha, vai saber o azar da pessoa, né? Ah, não, é tudo bem, vamos trabalhar com probabilidade. Qualquer coisa eu chamo a pessoa para vir aqui em casa, eu entrego a prova para ela. Ou fazemos lá no departamento de engenharia química, eu vou lá, a gente vai de máscara, pau, pá, pá, pá. E pronto. O problema é que se eu fizer isso, ainda vou ser processado. Não. Certo? E o rascunho? Tá, pode... Eu ia perguntar do rascunho, mas pode perguntar aqui. Pode perguntar. A gente envia pelo e-mail? Isso. Não pelo e-mail, pelo próprio sistema. Eu já tenho um esqueminha legal aí. Ok. Mas eu ia perguntar... Eu sugiro que vocês usem... Eu tenho no meu celular... Eu tenho o Lens da Microsoft. E aí eu escaneio tudo de lá. É muito bom o software. A vantagem é que você tem, digamos, fica a folhinha legal e tal. Então é importante vocês pegarem uma folha limpa. Ela não precisa não precisa escrever frente e verso, mas ela tem que ser legível e tu vai organizando as tuas ideias e vai resolvendo naquela folha. E respondeu o teu negócio lá, pá! Fechou a prova. Aí eu vou deixar um tempo X a mais, e aí a pessoa tem um lugar lá e ele despacha a versão escaneada. Até eu tinha essa dúvida também, senhor. Então a gente vai ter tipo uns 15 minutos depois de finalizar a prova para enviar o rascunho. Isso. Pode tomar uma aguinha, pode ir no banheiro, para poder. Tá, ok. E aí tá, agora já respondi, já vi, tá? Se eu tô com fome com uma coisinha e tal, tem uma hora ali pra... Aí tu tira as fotinhas, papapá. Gera um arquivo único. Se tiver algum problema, tira a foto, zipa aquela chonga lá e me manda. Mas eu sugiro que eu uso o Lens, é muito simples. E ele já enquadra o tamanho da folha direitinho e tal, e fica muito bom, né? Porque pensa o seguinte, se eu quiser ler para te dar mais pontos, eu tenho que conseguir enxergar. E se ficar difícil de enxergar, de ler, minha motivação também vai cair, né? Em garimpar informações úteis. Mais alguma questão?
tiver, eu queria te tirar uma dúvida sobre o teste 2015/1, mas eu acho que daí é conteúdo do próximo teste que a gente vai ter. Tô por ti, vamos ver. 2015/1. Ele é do próximo teste. Talvez a gente deixe... mas eu posso tirar porque justamente tu vai estudar, né? Então, tô por ti, diga aí. Se ninguém mais tem alguma dúvida antes? Só para não atrapalhar. Tá, então eu vou supor que não. Professora, minha dúvida é algo bem simples, na verdade, sobre um sinal que eu não entendi como é que ele apareceu. Ali na tua... na primeira questão mesmo. Na 1.1. Ali na tua F2, que tu estabeleceu, quando tu faz a derivada dela com relação ao volume na resposta linearizada, tu bota que ali, bem acima da linha verde-limão, tu colocou entre parênteses, porque esses dois termos seriam um sinal negativo. Eu não entendi de onde é que surgiu esse sinal negativo para o segundo termo, que era o do V dividido por 10. Como é que esse termo derivado em relação ao volume ficou com um sinal negativo? Tu está certo, não ficou mesmo. Não, ele ficou positivo. Isso aqui é um erro de resolução, sim. Ele é um décimo aqui e é positivo. Tá, eu não sei se isso não influencia depois no resultado. Que aqui, se olhar aqui, ó. Aqui. Desenvolver ela. Aqui. Esse aqui é esse termo aqui, ó. Esse aqui é esse termo aqui, simplesmente tirando essa raiz quadrada aqui, ó, ele fica com isso aqui. E esse aqui é isso aqui, ó. É o delta t, na realidade. Aqui. E aqui, é o delta t. Porque tu chegou a algum outro resultado a partir daí? Então, pode ser que eu tenha perdido no meio das contas que pede depois para a função de transferência, mas eu só queria ter certeza se essa primeira parte não estava errada também. A princípio, não. Aqui está errado, realmente, tá? O resto, eu acho que não, mas eu posso dar uma olhada. Tá. Eu vou tentar refazer também, então. Mas aqui tu tá certo, realmente. Menos. Esse aqui é menos por causa daqui, porque ele tá no denominador. Sim. O outro coloquei em parênteses na resolução e no gabarito foi pro saco. Isso. Mais alguma questão? Se vocês não tiverem nenhuma questão, eu desejo a todos uma ótima noite. Acho que é isso. Boa noite, professora. Boa noite, gente. Obrigado, igualmente. Boa noite, senhor. Obrigada. Boa noite. Obrigada. Então amanhã às 16h. Tchauzinho, boa noite. Boa noite, senhor. Obrigada. Boa noite. Boa noite, tchau. Até mais. Boa noite. Tchau.